E aí, pessoal, vamos entrando. Boa noite. Peço desculpas pelo pequeno atraso, mas eu tive um problema técnico sério aqui. Meu celular morreu logo na hora de entrar aqui para conversar com vocês. Nós vamos entrando, vamos começar a nossa conversa. Vou esperar a Karen aparecer aqui. Boa noite, pessoal. A Karen já chegou. Vou esperar a Karen aceitar. Pessoal, vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Eu tô usando uma plataforma diferente, plataforma não, né? Um dispositivo diferente dessa vez, então estou estranhando um pouco. Espero que vocês estejam conseguindo me ver e ouvir bem. Me avisem, por favor, aí nos comentários. Bom, convidei a Karen. Karen, o convite chegou para você, eu já pedi aqui para você entrar. Espero que dê certo. Putz, bom, vou continuar tentando aqui, deixa eu ver. Aceitar, vamos ver. E diz que não pode participar. Oh, meu Deus. Deixa eu ver se tem alguma coisa que tá travando aqui. Ah, foi. Graças a Agora Deus. foi. Tudo bem? Nossa, eu tava com o coração gelado aqui, Jesus. Acabei de passar um susto tecnológico, né? Quem nunca teve um celular que morreu na hora que você não pode? Básico. Pois é, eu já entrei em pânico. Falei, putz, só faltava aqui no tablet eu não conseguia aceitar convidado na live. Mas tudo bem, tá resolvido. Estamos aqui. Estamos aqui, perfeito. Estamos Tudo aqui, bem, Maria pessoal. Muito Clara? obrigada. Tudo bem, cara? É uma alegria estar aqui com você. Pessoal, já até aviso, né? Queria falar para vocês, pessoal que está aqui acompanhando a gente, pessoal que sempre acompanha minhas lives aqui na Quadrante. Aliás, Karen, até para te explicar, eu sempre me apresento primeiro para quem não me conhece. Pessoal que todo mundo que vai chegar para assistir a gente aqui certamente já conhece a Karen, mas de todo modo vou apresentá-la, vou deixar que ela se apresente. E queria explicar para vocês que eu estou falando pro nada, tá? Hoje é porque isso, eu estou falando pelo tablet, então é um pouco diferente do celular, que eu vou tentar olhar para a câmera, mas como ela está em um lugar diferente, não está no meu lugar habitual. Então, se eu aparecer olhando para o nada ou olhando para o lado, é porque eu estou aqui pegando as perguntas para Karen e por conta dessa diferença de dispositivo, tá? Não é falta de educação, não estou ignorando a Karen, tá bom? Mas então, pessoal, vamos começar a nossa conversa. Muito prazer, eu sou a Maria Clara Vieira, sou head de comunicação lá na Quadrante. Tenho feito essas conversas aqui, conduzido algumas lives desde que eu comecei, conversas bem interessantes sobre os nossos lançamentos. E dessa vez, nós vamos fazer mais uma conversa, já tivemos algumas, mas vamos fazer mais uma conversa sobre este livro, sobre outro livro também, mas principalmente sobre este livro aqui, A Gênese do Gênero, da Abigail Favale, que é o lançamento do Quid, nosso Clube de Leituras Indispensáveis. Eu sou suspeita para falar desse livro, porque eu acho um livro maravilhoso. Né? A linguagem, o tema tratado, a forma como ele aborda, eu achei muito, muito bonita. E logo que eu comecei a ler o livro, pensei no trabalho da Karen. Né? Lembrei do trabalho do Diário Escolar, do trabalho da Karen tanto no Diário como de Escolar, como no Fertilidade Inteligente, né?
Acho que os assuntos que a Karen costuma tratar, tanto sobre educação, educação de meninas, educação da feminilidade, tem a ver com o livro e pensamos nela na hora, né? Então é uma grande alegria estar aqui com você, Karen. Eu que agradeço. Eu queria pedir que você se apresentasse rapidinho e aí a gente começa o nosso papo. Tá bom. Então, boa noite para todo mundo que está aqui. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria, principalmente para falar sobre temas que eu gosto muito, que é a feminilidade, né, a vida da mulher. Então, para quem não conhece, meu nome é Karen. Eu tenho 5 filhos, sou casada há 18 anos, tenho meninas e meninos, né, já que a gente vai falar da educação de meninas. E a minha formação é enfermeira e eu sou formada também como instrutora de percepção da fertilidade. Ou seja, eu ensino as mulheres a aprenderem sobre o seu corpo, sobre a sua fertilidade, sobre o seu ciclo. Então, isso é um pouquinho do que eu faço, né? Lembrando que esse assunto de feminilidade, né, e fertilidade é algo que eu trabalho desde 2005. Então, já faz um tempinho aí. Você não começou no rolê ontem. Não comecei ontem. Tenho É, histórias para contar. muito legal. E assim, como eu comentei, eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui, até conversei com a Karen sobre qual perfil que a gente ia entrar, porque tem a ver com os dois casos, né? Assim, são dos dois assuntos. A gente vai falar de feminilidade, de fertilidade, mas vamos falar também sobre educação, né? Sobre como formar meninas, sobre como educar e falar de meninas. Então eu queria começar com a minha primeira pergunta, Karen, que é a seguinte. Lá no seu perfil, né, no Diário de Escolar, uma coisa que eu gosto muito no conteúdo de vocês é que ele é muito humano, muito próximo. Vocês falam muito sobre a atenção, a importância da presença, do tempo que você gasta com as crianças. E é claro que essas coisas são válidas para meninos e para meninas, né? Mas, já que nós vamos falar especificamente de educar meninas para amar a feminilidade, a gente precisa falar de que existe, a gente parte da premissa que existe uma diferença entre você dar essa atenção, essa presença, esse cuidado, esse tempo gasto, como ele vai ser exercido com meninas e com meninos. Então eu queria ouvir primeiro as suas impressões, assim, a sua experiência sobre qual é a diferença entre você criar, educar o papel do pai e da mãe, né, assim, dos formadores na formação de um menino ou uma menina. Eu queria começar falando que primeiro eu fui mãe de uma menina. Então, inicialmente essa experiência ela foi feminina e a gente vai percebendo coisas básicas assim. Claro que cada pessoa é única, cada filho é único, mas a gente percebe. Eu não gosto de usar muito esse termo, mas eu acho que ele fica bem acessível assim. É como se cada um tivesse a sua energia, né? Cada um tem a sua força. E a gente consegue perceber isso logo quando eles nascem assim. E depois o meu segundo filho, então, era um menino. Por que eu quero começar com essa história quando a gente fala de educar meninas e educar meninos? Que como eu tenho meninos e meninas, e depois a gente vai conversar um pouco sobre isso, então aqui na minha casa tudo era muito misturado. Ao mesmo tempo que tinha carrinho, tinha boneca, tinha coisas para material de construção, né? Martelo, prego. Então a gente tinha aqui de tudo um pouco. Mas é fato que, à medida que as crianças foram chegando, a gente percebia que, mesmo não havendo essa diferenciação nos tipos de brinquedos, em como as coisas eram dispostas aqui em casa, a gente percebia que naturalmente eles se inclinavam a algo, mesmo estando num ambiente onde eles tinham absolutamente tudo disponível. Então, é importante a gente entender isso para depois, quando a gente entender a necessidade de perceber essas diferenças que hoje, de certa forma, tem sido combatida. E aí, o que a gente vai percebendo? Que é como se a força do menino ela fosse diferente da menina, porque eles são diferentes em todos os aspectos. A gente pensa muito na característica física externa do homem e da mulher,
Mas o fato é que quando a gente tem um menino e uma menina, a gente está dizendo, né, não só da condição genética, mas de toda uma estrutura física, psíquica, que a gente consegue observar no dia a dia. Então, esse menino, ele não é só menino nos seus órgãos externos ou mesmo no seu órgão interno, mas ele é menino em cada célula do seu corpo, ele é menino em todo o seu cérebro, ele é menino em cada sinapse e a menina da mesma forma. E quando a gente percebe essas diferenças, e mesmo num ambiente onde você dá tudo que essa criança pode ter, vamos dizer assim, de experiências na brincadeira, no dia a dia, então a gente começa a perceber que nós, como mães, a gente acaba tendo uma educação, né, que tem uma maior compaixão, que muitas vezes tem uma maior doçura. Às vezes a gente está mais disposta a aceitar os erros, porque isso faz parte da nossa condição materna, dessa condição de mãe, dessa mulher que é necessariamente acolhedora, já que ela acolhe a vida dentro de si. Então, essa mulher, ela é acolhedora. E o pai, né, é aquele um que joga o bebê para cima, que corre com o bebê, que parece que ele tudo é mais desafiador, né? Ele impulsiona de outra forma essa criança. Por que eu estou dando essa diferença na questão da educação da mãe e da educação do pai, né? Porque essa criança, ela precisa dessas duas educações. E naturalmente ela se torna distinta, mesmo que a gente não queira, porque nós temos, né, essa complementariedade. Nós somos pai, né, e mãe. E junto a gente forma essa complementariedade. Então, eu penso que, na verdade, quando a gente educa a nossa filha, né, a gente primeiro precisa entender quem é a nossa filha, que vai crescendo, né? E à medida que ela vai se desenvolvendo, ela também vai compreendendo quem ela é. Uhum. E claro que vamos dizer assim, essa ideia, né, de que a mãe, ela deve educar de um jeito o menino e de um outro jeito a menina, por exemplo, na verdade, naturalmente isso vai acontecer. Entendi. Karen, acho que você deu uma travada. Não sei se sou eu que travei ou se foi por eu, ou se foi aí. Olha, para mim tá normal. Vamos ver aqui. Agora voltou ao normal. Então tá. Não, Voltou. você terminou de falar o raciocínio certinho, então não tem nenhum problema. Mas pode continuar de onde você parou. Você estava falando que as pessoas falam que a mãe deve ser diferente com meninos e meninas, mas que isso naturalmente isso acaba Isso acontecendo. acaba acontecendo, por quê? Porque a gente vê que a resposta da menina é diferente. Se a gente já vê que, né, a resposta das meninas é diferente, como ela enfrenta esse problema é diferente, como ela enfrenta o dia a dia é diferente, como ela brinca é diferente. E assim, a gente observa isso. Isso está na realidade. Não, não é uma coisa que daqui a pouco a gente vai falar que a gente construiu. É interessante que, assim, eu sou uma mulher que, vamos dizer, alguns aspectos mais evidentes da feminilidade, sei lá, como gostar de maquiagem, gostar de muitos vestidos, não é muito a minha característica, assim, né? Não, vamos dizer assim, não é o meu estilo, né? Uhum. Mas as minhas filhas sempre foram assim, né? Uma amava o Sim. roxo, a outra amava o cor-de-rosa, e laço, e maquiagem. Eu tenho uma filha que ama maquiagem, às vezes assim, eu uso um batom com blush. E aí vem aquela história, será que a Disney, ela... as princesas fizeram sucesso porque isso foi uma imposição, né? Exato. Ou Ou porque elas já naturalmente. gostavam antes, né? Exatamente, elas sempre gostaram, Pois é, eu exatamente. me lembro
que uma vez eu entrei numa conversa dessa, foi muito engraçado, uma pessoa dizendo assim, não, as princesas da Disney aqui inventaram essa estética e o desejo da mulher pelo casamento. E uma pessoa que estava comigo, uma pessoa super progressista, inclusive falou, nossa, como se as pessoas tivessem começado a querer, as mulheres tivessem começado a admirar princesas em 1930. Né? Pois Assim, é. como se tudo isso começou ontem, né? Enfim, não tivesse séculos e séculos de história. Agora, Karen, você entrou um pouco nesse assunto, né, que a gente vai tratar na próxima pergunta, sobre essa questão da construção. Né, e que a gente começa a entrar no assunto aqui da gênese do gênero do livro da Abigail Favale. Uma das grandes preocupações que atingem as famílias hoje, no mundo contemporâneo, e diz respeito à educação dos filhos, é justamente a ideologia de gênero, que vou usar, que você bem precisa com a autora, ela usa o termo paradigma de gênero no livro, e eu acho interessante o uso porque ela explica, né, o paradigma, como é que ele surge como paradigma, a ideia de você usar a palavra gênero no lugar da palavra sexo, né, uma teoria que tomou um lugar e se tornou uma coisa quase que inquestionável. Né? Eu gosto desse rigor filosófico dela, né, desse cuidado de tratar a coisa no detalhe. Então, só que isso é uma questão que, assim, tá por aí, né? Está nas notícias, está nas redes sociais, você esbarra num post da Barbie, do filme da Barbie, está se falando em feminismo, em patriarcado, em gênero, em construção, em social, enfim. E, enfim, esse tema está na mesa e as famílias se preocupam com isso, com muita razão. Uhum. E um dos frutos dessa ideologia, colocado aqui pela Abigail Favale, é justamente o apagamento da mulher. Eu queria te Uhum. perguntar, Karen, assim, agora falando do específico da formação das meninas, né, da educação das meninas, como uma mãe de meninas e como uma formadora de mulheres, de modo geral, eu queria ouvir, assim, qual é o problema, qual que é a consequência de você criar uma menina entendendo o seu corpo, a sua fertilidade, como uma coisa que é só uma performance. Ou ainda, como é um inimigo, né? Eu achei muito Uhum. interessante a forma como a Abigail fala, ela vai contar histórias de todo o paradigma de gênero, como é que surgiu e como se deu a construção da ideia de concepção, de contracepção dentro desse cenário histórico. E ela fala, né, assim, o corpo da mulher é um problema a ser resolvido, né? Uhum. É um inimigo a ser controlado. Então, Sim. eu queria ouvir, assim, como formadora de mulheres, qual que é o problema, né? Que consequência isso traz para a educação de uma menina ser criada, ser vista desse jeito? É interessante, assim, que quando a gente vai falar, né, da questão de gênero e da questão de ser mulher, é tão interessante que no livro, né, a Abigail, ela fala que ela dava aula de teoria de gênero, né? Então, eu acho bem legal na hora que ela fala, eu dava aula de teoria de gênero, né? Ou seja, Uhum. parte de uma ideia teórica, né, de que em algum momento na história alguém inventou algo que se chamava gênero, que até então era chamado sexo. Então, acho que a gente tem que começar desse ponto antes de falar como a mulher se vê, como ela se vê hoje. Então, quem está aqui assistindo precisa entender, né, que o que a gente escuta hoje de opção, né, de saúde reprodutiva, todos esses nomes, eles saíram em algum momento, né, de algumas ideias. E a ideia de gênero, a gente sabe que nasceu há muito tempo atrás, né, com um médico chamado John Money. E ele, então, diz que, na verdade, o gênero, né, o sexo não existe, ele é construído. Depois a gente vai ver, né, que não se nasce mulher, né, se constrói essa mulher. E ele tenta, então, tragicamente, né, comprovar a sua ideia, né, de que o gênero não existe, que, na verdade, ele é só educacional. Então, acredito que seja interessante, porque muita gente que está aqui pode não saber. Então, que esse médico pegou uma história muito trágica, né, de gêmeos, onde um desses gêmeos, ele teve uma destruição do seu pênis. E a partir dali, esse médico chamou os pais e disse assim, vamos fazer dele uma menina e educar esse gêmeo como uma menina. E a partir daquele momento, então, ele começou a se chamar Brenda. E aí, o Dr. John, ele queria ter essa comprovação
comprovação de que só era educativo ser menino ou ser menina. E o fato que essa história termina de modo muito trágico, onde a gente tem o suicídio, né, dos dois irmãos, tanto do gêmeo, né, que não teve nenhuma alteração relacionada, né, à sua percepção da sua pessoa, como o outro que descobriu depois, né, ele já entendia que ele não se reconhecia quem ele era, né, a Brenda, e aí ele pede essa reconstrução do corpo dele. E a partir dali, então, tem toda essa trágica história dos dois suicídios desses irmãos, nessa tragédia familiar. E aí a gente nem imagina que o teórico de gênero é esse cara aí, né, que fez esse experimento bizarro com uma pessoa, né, transformando esse menino que, né, fatalmente teve uma destruição do seu órgão genital e o transformou numa menina, mas mesmo assim, mesmo com todas as condições de menina, ele sabia que não era menina. Então, é interessante as pessoas saberem disso, para elas entenderem na hora que chega o termo gênero e não sexo. Então, para você que não sabe, nasceu daí, dessa história trágica, onde esse médico quis comprovar a ideia dele de que se era educado. A partir daí, a gente tem também a questão da revolução sexual, a introdução da pílula contraceptiva. Depois a gente tem também a ideia, né, feminista, marxista, onde eu tenho uma lutas de classe, e chega uma hora onde eu tenho uma luta, né, de gêneros, uma luta de sexo. Então agora esse homem é mau e ele oprime essa mulher, porque no fundo eu preciso dessa narrativa. Agora, essa história, né, Maria Clara, ela está andando ali a passos muito largos, porque se lá na década de 60, por exemplo, né, eu precisava liberar a mulher sexualmente, eu precisava de contracepção, eu tinha que fugir do tal patriarcado, eu tinha que fugir da opressão, porque eu tinha um sexo do qual era mulher e eu era oprimida. Hoje a gente já está nessa segunda fase, nesse segundo momento, que sexo não existe. Né? Sim. Então, olha só só pra... que... Sim, pode falar, desculpa. Não, pode falar. Eu ia só acrescentar, Karen, só porque você fez esse arco histórico rápido do John Money, né, e você comentou essa coisa das ondas, mas para fazer propaganda para o pessoal que está ouvindo a gente, né, uma coisa que eu acho um mérito muito legal da Abigail é justamente fazer esse arco histórico da parte médica, né, do John Money, mas também da parte filosófica do gênero, né, porque como a Karen comentou, você tem a revolução sexual acontecendo e você tem as teóricas de gênero inventando não apenas com base na questão biológica, né, o médico John Money que fez esse experimento, mas você tem a Simone de Beauvoir, muito antes, né, em 1800 e não me lembro agora o ano, mas muito posteriormente, agora mais recentemente, ela está viva ainda, a Judith Butler, né, que vai esticar de vez essa corda para falar que o gênero é apenas uma performance, a diferença sexual é a diferença que eu tenho para cara e meu, sei lá, o meu olho é mais escuro, né, assim, a diferença sexual seria simplesmente uma diferença de física como qualquer outra. E aí eu acho legal que a Abigail fala, a Karen falou, é como se as novas teorias de gênero começam a serrar o galho em que o feminismo está sentado. Exato. Assim, se no começo você começa a dizer que o feminismo é para defender a mulher, agora você começa a dizer que a mulher já nem existe. Né? Exato. E aí que entra a questão do apagamento, que é o que a gente vai falar agora, né? Então, antigamente, pelo menos eu tinha mulher antigamente, mas agora ela não existe, né? Porque não existe, né? Você pode ser o que você quer. E aí, claro que para a educação, a educação das nossas crianças fica muito difícil quando você parte de algo que você não tem uma referência de quem você é. Como que eu vou responder quem eu sou, sendo que um dia eu sou fluido, né? Um dia eu sou homem, outro dia eu sou mulher, outro dia eu sou sei lá o quê, né? Posso ser um gato se eu quiser no outro dia. Então, cada dia eu vou ser o que eu quiser. E isso, claro, tira os alicerces educativos, tira os alicerces referenciais. Mas o fato é que essa menina, ela foi crescendo e a geração da minha mãe, né? Então, eu tô quase com 50 anos, então a geração da minha mãe, a gente está falando ali da década de 70, já é uma geração que começa com a primeira etapa da destruição, assim, né, da feminilidade, que é assim, esse corpo que você tem é defeituoso. Esse corpo que você tem, ele é opressivo, ele te oprime, ele te faz ser mãe.
provavelmente o seu corpo feminino nasceu com algum defeito. Qual que é o defeito? Você pode engravidar. E esse filho te oprime, e esse corpo te oprime, né? E essa sua condição biológica, ela te oprime. Ou seja, a sua biologia não é boa, entende? Então, essa ideia que vai se criando pode parecer lá no passado meio inofensiva. Quem quer acreditar, né, que o corpo não era bom, né? Assim, parece até meio inofensiva no sentido, é tão louco assim que provavelmente ninguém vai pegar a carona nessas ideias. Mas o fato é que essas ideias elas nasceram com gotas homeopáticas. Como a gente vê hoje, foi acrescentado gota a gota para chegar onde estamos. E aí, a partir desse momento, a gente vai ter todos os congressos internacionais, né, de ONU e, né, todos os, vamos dizer assim, esses fóruns que existem femininos, onde a gente vai começar a falar o quê? Que esse corpo feminino, ele é um erro da biologia, porque essa mulher, ela engravida e esse filho, ele torna essa mulher vítima dessa condição. Depois você, a partir dessa ideia, você tem uma segunda, que é assim, se o seu corpo é um defeito, a partir desse momento eu tenho que medicar esse corpo, né, com os contraceptivos, e aí a gente tem uma empresa multibilionária lucrando com isso. Aí a gente tem um terceiro efeito. Se o meu corpo é ruim, se eu engravido, se eu preciso medicalizar, logo ter filhos também é ruim. Por quê? Porque esse filho me impede de ser algo melhor. Meu filho me impede de ter status, meu filho me impede de eu desenvolver minha carreira, né? Eu sou uma pobre coitada, né? Que fui punida pela natureza, onde eu tenho que gestar e amamentar. E aí você vai criando uma série de ideias que vai modificando, né, todo o curso da história. E aí hoje o que a gente vai enxergar? A gente vai enxergar dentro dos colégios as nossas filhas aprendendo o quê? Aprendendo que ela é incapaz de conhecer o seu corpo, o seu ciclo, que ela é incapaz de controlar a sua fertilidade, porque ela não sabe, que esse filho é péssimo para ela, que ela não pode engravidar de jeito nenhum. E aí você abre o livro lá, né, para 12, 13 aninhos, o que vai ter para essa menina aprender? Tudo isso que eu falei, mas todos os métodos de contracepção que vai salvar a vida dela, porque afinal de contas, né, ela é um erro da natureza que vai salvar a vida dela, e isso vai gerando na mulher uma baixa estima de quem ela é. Veja, porque eu cresço já tendo uma ideia de que as coisas não são boas para mim, que sou mulher. E é interessante que, ao mesmo tempo, quando a gente vê essa questão, isso é machismo, o que é machismo, né? Então, eu percebo, né, essa ideia. Se a gente vai falar de machismo, onde um homem ele é superior à mulher, né, não existe nada mais machismo do que contracepção. Né? Não existe nada mais machista do que você dizer que o corpo da mulher é um problema, né? Naturalmente, a gente já nasceu problemático. Exatamente. Só que quem falou isso não foram os homens, entende? Foram as próprias mulheres. Né? Foram as próprias mulheres que desejaram, que se submeteram a isso. E aí entra um outro ponto, né? Quando as mulheres elas entenderam que esse filho ele determinava para ela um futuro ruim, do qual ela não podia crescer, então a gente vai ver, né, que lá nos Estados Unidos começou assim o grande movimento de creches, porque essas mães elas teriam que sair para o mercado de trabalho, porque você não... É claro que não é só isso, a gente tem outras coisas, mas assim, deixando claro, essas crianças elas foram abandonadas, né, muito em tenra idade, perdendo a referência da família, perdendo a referência da mãe. E hoje, as meninas já crescem nesse ambiente, do qual a mãe dela, né, precisa ter uma vida louca, indo para o mercado de trabalho, deixando ela na escola,
né? Eu sou algo ruim para minha mãe, entende? Por quê? Porque no fundo eu tô atrapalhando a vida dela. Então, e essas ideias, elas vão entrando na cabeça da gente e a gente nem vai percebendo. E hoje, qualquer mulher, independente da formação dela, né, por mais conservadora que ela queira ser, ela em algum momento está influenciada por essas ideias relacionadas à questão de gênero, ou seja, de que o corpo dela é ruim, né, de que ser mãe é ruim, né, de que o casamento é uma prisão. Tá? Eu falo que o primeiro ponto para a gente educar a nossa filha é a gente mostrar que como é bom ser mãe dela. Muito interessante, né? É um ponto que parece óbvio, mas que de fato, né, a gente passa, eu, por exemplo, sou uma mãe que trabalha, então, enfim, você também foi em vários momentos, mas é muito difícil você sair desse drive automático, né, assim, de tipo, meu Deus, a minha carreira, minha carreira, minha carreira, minha carreira, meu trabalho. Assim, veja, não é uma questão de falar assim, nossa, será que eu sou uma mãe ruim porque eu trabalho? Sim, Né? não é Não isso é que a gente está isso o dizendo. ponto, não é isso que a gente está falando. Mas a gente tem que entender que muitas vezes esse desejo de carreira, de que você tem que crescer, né? Você também foi te imposto, entende? Porque quantas mães sofrem porque elas querem ficar com seus filhos e elas não podem, né? Sim, Ou porque elas querem ficar com seus filhos, mas elas ouviram que lá no futuro elas vão se arrepender. Porque onde já se viu você deixar, né, ou diminuir o seu ritmo de trabalho, caso for possível, né, para fazer aquilo que você está realmente querendo, que é cuidar da sua família. Então, todas essas ideias de apagamento de quem a mulher é, né, de uma mulher que é acolhedora, né, de uma mulher que gera vida. Quer dizer, a mulher é berço da humanidade. A vida é nela. Isso e esse valor tão maravilhoso, tão incrível, foi colocado como uma maldição na atualidade. Então, assim, sim, imagina, a mulher que gera a vida, agora ela merece a contracepção, porque na verdade isso é uma maldição para ela, né? Porque está fazendo sim. dela, está tirando, né, a realização dela. Sim, eu acho muito interessante o capítulo da contracepção. Não vou conseguir pegar ele rápido aqui no livro, mas foi um que eu grifei um monte, assim, porque eu falei, puxa, a forma como ela fala, como a Abigail descreve aqui, é mesmo muito bonita, assim, como ela escreve, como ela mostra essa. Até você falou dessa questão do machismo, e a gente, hoje em dia, a gente falando de liberdade, 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 a revolução sexual, o grande mote da revolução sexual foi uma suposta busca por liberdade, e ela fala não tem nada mais controlador e totalizante do que você colocar para o corpo feminino que, assim, ele é um problema, então, e ela até coloca isso, né, que o anticoncepcional, na verdade, muitas vezes é uma recusa para tratar questões femininas, né, simplesmente você estanca, né, Exato, puxa, eu tô você com uma questão aqui, né, eu tô com uma questão aqui relacionada à minha menstruação, eu tô com uma questão relacionada à minha fertilidade, estou com uma questão relacionada à minha vida afetiva, à minha vida sexual. Eu quero ter alguma coisa relacionada aqui no meu íntimo feminino. Então a gente estanca, a gente resolve, pronto. A gente exato. para. A Ela gente para. Não tem nenhum órgão que você trata desse jeito, né? Nenhum órgão que está com problema, você faz ele parar de funcionar para você tratar Exato. dele. Exato. Ela coloca assim, né? A normalização da contracepção não apenas alterou as circunstâncias materiais das mulheres de forma complexa e contraditória, mas também inaugurou um novo paradigma conceitual, uma nova maneira de pensar sobre o sexo, corporeidade e a própria feminilidade, né? Sim, Então, assim, a gente nem precisa de muito para perceber esses aspectos, né, que foram modificados na vida da mulher. Então, quando você fala, né, de educar essa menina, para mim, o primeiro ponto, né, é essa menina perceber o quanto você é feliz em ser mãe dela. Para mim, é um ponto principal. Esses dias, né, lá no meu outro perfil,
Eu fiquei bem triste, porque lá acaba, né, como eu trabalho lá muita questão de fertilidade, acaba aparecendo bastante coisas relacionadas a isso, né? Mas eu fiquei muito triste, porque estava tendo uma trend que falava assim, me dê 3 motivos para parar de fazer tal coisa, e aí ficava um grilinho assim, que era assim, né? Uhum. Não existe. Esses motivos não existem. E aí tinha um vídeo, sei lá, tinha assim, milhares, né, de comentários, que era assim, me dê 3 motivos para ser mãe de novo. Nossa. E aí é algo muito agressivo, né? E aí essa mãe com uma criança assim de mãozinha dada, um bebê assim, me dá vontade de chorar quando eu falo Nossa. isso, né? Isso é uma monstruosidade, né? Você vê assim, não tem motivo nenhum. Eu fico Para querer emocionada de outro falar. igual a você. Me impactou tanto esse vídeo, assim, eu achei tão agressivo, né? Assim, eu não Sim. tenho motivo nenhum. Quer dizer, aquela criança, tudo que você vê naquela criança é ruim, é ruim. Sim. E tem um monte de mãe aqui na internet que acha lindo fazer meme falando, né, que a contracepção é assim a salvação dela e que ela quer nunca mais quer ter filho. Eu sei que o puerpério, né, criar filho não é fácil, não é fácil. Mas não é fácil nada nessa vida, né? A gente não vem nesse mundo a passeio. E de repente, né, o que acontece? As mulheres, elas têm tanta hostilidade, né, que elas são capazes de falar na frente dela, dos filhos dela, crianças, que aquele tá bom e que ela não quer ter outro. Ou seja, o que você fala pro seu filho quando você tá falando isso? Você fala assim, a minha experiência de ser sua mãe é uma merda. Desculpa Sim, não, o modo de imagina, falar, gente. mas é isso que você É passa, né? isso, né? Desculpa acabar aqui com o palavrão na live, mas assim, é isso que você fala para o seu filho. Quando você fica falando na frente dele que um tá bom, que você não quer ter dois, você tá dizendo assim: a minha experiência com você, filho, é tão negativa que eu tô falando aqui para todo mundo da internet que eu não quero ter outro. Porque a minha experiência com você basta, foi péssima. Eu odeio. Entendeu? Isso, assim, isso é uma imaturidade que a gente não pode só culpar, né, a cultura, mas é uma cultura, né, de agressividade às crianças, de agressividade a esse filho e de agressividade para aquilo que é a mulher, né? Aquela que Sim, acolhe. E sim, aí eu quero destruir essa ideia para falar que eu sou uma mãe realista e que eu tô vendo que eu não posso romantizar a maternidade, entendeu? sim. Assim, é, é uma situação, né? É uma situação tão grave da atualidade de que você não percebe o quanto a contracepção, de quanto essa ideia de papéis de gênero, ou agora de que não existe mais gênero, ela destruiu completamente quem a mulher quer ser. Né? Quem a mulher quer ser, não. Quem a mulher é para uma ideia de quem ela pode ser, mas de que ela não sabe também. Sim. Ela não sabe quem ela quer ser, né? Hum. Então, e aí vem assim, como que eu vou educar o meu filho, né? Então, eu vou educar entendendo quem ele é, que pessoa que ele é, a segurança que eu posso dar para ele, por que a minha presença importa, né? E quando a gente fala de meninas, a gente está falando de meninas que num mundo materialista, onde, né, eu vou ouvir que a mulher não pode ser tratada como objeto, mas ela se coloca como objeto o tempo todo, né? Eu tenho que mostrar para essa menina o quanto, né, ela tem valor, o quanto ela tem dignidade, né? Sim. Quem, É, pode não, falar. assim, quem sou, quem eu sou, né? Quem eu sou. Então, eu preciso ter essa resposta. Agora, quem que vai fazer isso? Obviamente, são os pais, né? E essa mãe que vai mostrar o quão é bom ser mulher. Não é que não seja, veja, não é um embate, né? Quando eu falo o quanto é bom ser mulher, eu não quero dizer que não é bom ser homem, mas eu quero dizer, né, que cada um tem o seu valor. Mas hoje, o valor da mulher está sendo completamente
apagado, né? E Sim. a gente vê coisas horríveis acontecendo, como a mutilação das mamas de meninas adolescentes, porque elas entenderam que elas não se identificam como mulher. Agora, olha que interessante, né, nessa questão, esse perigo que os pais caem. Ao mesmo tempo que eu não me identifico como mulher e eu quero ser homem, então não existe homem nem mulher, eu posso ser o que eu quiser. Mas, ao mesmo tempo, eu quero tirar, né, me mutilar como mulher, arrancar minhas mamas para eu ter o corpo de homem. Apesar de que esses corpos não te definem. Você entende? É uma loucura isso. Não, é uma teoria absolutamente incoerente em si mesma, né? Assim, tanto que você tem algumas linhas do feminismo que estão se voltando contra isso justamente por conta desse problema que a gente tem. E isso também está muito bem documentado aqui no livro, tá, pessoal? A gente colocou lá no nosso Instagram o caso da Keira Bell, que é um caso famoso lá no Reino Unido, né, que fechou uma clínica grande de transição de gênero para adolescentes, mas não vou contar a história toda aqui, mas vocês podem conferir lá no nosso perfil. E aqui no livro ela conta muito desse caso, né, desse aumento estrondoso de não apenas procura, mas realização de cirurgias e tratamentos de transição de gênero, especialmente em meninas. Né? E vale dizer que, assim, nas meninas esse processo é muito mais bruto, muito mais violento, por assim dizer, e irreversível, né? Em alguns meses tomando testosterona, há uma grande chance do seu corpo nunca mais voltar ao normal. Então, a Abigail vai fazer uma grande reflexão sobre o que está levando essas meninas a desistirem da feminilidade. Né? Como você colocou, uma coisa que eu queria colocar para a gente fechar, assim, para até fechar essa última pergunta, que você já entrou um pouquinho nesse assunto, mas eu acho importante falar, é que a minha última pergunta seria como é que a gente, considerando essas especificidades e esse assunto que a gente está colocando aqui, como é que você educa uma menina para amar a feminilidade? E você colocou esse exemplo, né, essa coisa tão importante que é para mim, acho que parece que é o passo um, né, mostrar para a menina que é bom ser mãe. E eu queria só deixando a pergunta um pouco mais elaborada, mas eu achei interessante que você colocou que você não é uma mulher que vive um filme da Barbie, né? Que tá lá o tempo inteiro de salto, de maquiagem, de rosa. Então, me parece, dentro do que você está colocando, que ensinar uma menina a amar a feminilidade não se trata de você ensinar ela a ser a Barbie, né? E nem de Isso é ficar uma coisa. usando vestido. Então, isso eu acho muito legal e acho muito bonito que a Abigail também fala no livro, que existem muitas formas de você ser menina, sem que você relativize a ideia, o conceito de mulher e você negue o fato de que nós todas temos algo, temos muito em comum. Existem várias formas de você ser menina, então, considerando todas essas formas, como que você ensina a menina a amar a feminilidade sem ficar presa nesses estereótipos? Uhum. Eu acho interessante, só antes de finalizar esse assunto, um ponto bem importante quando a gente fala em estereótipo, né? Ao mesmo tempo que a gente tem essa ideia de eu não ser a Barbie, ou eu uso ou não vestidos, ou eu uso maquiagem ou não, etc. É interessante que hoje você tem uma pressão social. Se essa menina, ela não se identifica com essa ideia do estereótipo da feminilidade, vamos dizer assim, vou usar esse termo, não que eu acho que ele é estereótipo em todos os aspectos, mas só para ficar mais fácil. Quando você tem uma menina que aparentemente é mais masculinizada, ou seja, aquela menina mais solta, que ela é adolescente, ela quer usar uma calça jeans, ela usa uma camisetona, um tênis, ela é fortemente pressionada a acreditar que, na verdade, ela não se identifica como menina, que provavelmente ou ela é lésbica, né? Ou ela quer ser um homem. Olha que interessante, né? Essa ideia da pressão atual, que antigamente você vê até personagens, né? Que você tem uma menina que é mais masculinizada, mas ela não era uma menina obrigada a assumir uma nova identidade. Ou se perceber gostando de outra menina. Não, ela só era uma mulher que tinha lá o jeito dela, mais largado, não ligava tanto para questões estéticas, aspectos estéticos. E hoje, o que você percebe? Eu sei, porque eu tenho adolescente, quando conheço adolescentes, né, a gente vê esse mundo de adolescente,
você tem uma pressão social para que essa menina que naquele momento ela não se encontra nesse universo cor-de-rosa, vamos colocar assim, que ela necessariamente precisa estar do outro lado. Isso, por que eu quis colocar isso? Isso é um grande perigo. Os pais, na atualidade, têm que tomar muito cuidado com essa pressão social. Porque às vezes aquela menina ela tem uma amiga que ela gosta muito, que ela anda de mão dada, necessariamente, então agora ela gosta de meninas. Então hoje existe muito essa pressão social para isso acontecer. Então, o que que acontece? Quando a gente, né, quem que é essa mulher? Eu vejo que quando a gente pensa no universo feminino, a gente vai. É claro que a primeira coisa que mostra pra gente, já quando a gente cresce, que a gente é menina, são as nossas características. Mas é fato que desde cedo, quando a gente cria meninas, a gente percebe, né, esse cuidado que a menina tem com o outro, esse desejo de, né, essa natureza que ela tem de ouvir, essa natureza que ela tem de acolher. Né? A menina não brinca de boneca porque deram boneca para ela. Ela vai brincar de boneca, entendeu? Com o galho de árvore que ela vai encontrar no quintal da sua casa e ela vai vestir e vai fazer. Não é a boneca, entendeu? Antigamente as bonecas eram um sabugo, porque existe algo dentro da menina, que tá num outro livro, né, que vocês lançam, que fala, né, daqui, de Educar Filhas Fortes. Eu vou Pois fazendo é, o meu tá aqui atrás. Eu esqueci de propaganda, pegar, né? gente. Eu que sou da Quadrante, o meu tá ali na estante, tá? Mas outro livro Esse é, maravilhoso. mas ela Educar Filhas fala Fortes. desse contexto, né? Da filha ela precisar de segurança, da filha que tem essa referência, da menina, né, que ela é acolhedora. Você vai perceber esses aspectos na sua filha. Depois, é assim, é essa mulher que entende quem ela é, que tem o autoconhecimento sobre o seu corpo, sobre como ele funciona, de que tá tudo bem com ele, que é assim, né? Não é que menstruar é horrível, meu corpo, eu tô com é o que você falou, né? Eu tô com determinado problema e no órgão, então vamos bloquear ao invés de tratar. Então a gente começa a ver que a feminilidade, ela parte de quem se é primeiro. E não necessariamente a roupa que ela usa. É claro que é interessante, esses dias a gente estava no parque, tinha uma flor linda, roxa, assim, né? E as meninas enfeitaram o cabelo, colocaram. Ninguém mandou elas fazerem isso. É uma, assim, uma percepção da beleza, né? Esse enfeitar-se, né? Esse estar aberto, essa beleza. É como. É assim, quando você tem uma casa masculina, na maioria das vezes, né? Uma casa fria. Né? Quem sabe assim, o minimalismo tenha nascido mesmo dos homens, assim, né? E você vê sempre, né, a casa da menina mais acolhedora. Tem até aquele experimento, não sei se vocês já viram aqui, não sei quanto de tempo a gente tem, mas que fizeram separaram dois grupos. Não sei se vocês conhecem, vou explicar aqui. Eu tento fazer em 2 minutos, mas é só para vocês entenderem, né, o que é ser menina. Eu achei super interessante. Pegaram crianças lá entre 7, 8, até uns 12 anos, separaram os meninos e as meninas. Deram algumas aulas de culinária, de como organizar as coisas da casa e colocaram cada um numa casa. As meninas, elas organizaram toda a casa, elas fizeram comidas saudáveis, elas arrumaram a cama, elas dividiram o serviço. E os meninos, no segundo dia, eles estavam se matando, né? Então, para dizer que os meninos são piores, não, mas é que nós somos diferentes. Naturalmente, a mulher, ela tem, né? Essa condição de beleza, de tornar a vida mais amável, né? Porque me parece que é até natural, né? Os hormônios dela são desenvolvidos para isso, né? Vamos dizer assim, a parte física, a parte biológica, né?
Todos os hormônios que nós temos, eles trazem alguns efeitos diretos no modo que a gente atua. Então, eu acho que o primeiro ponto, antes de qualquer roupa, se eu uso vestido, se eu uso calça jeans, se eu uso cabelo curto, comprido, maquiagem ou não, né? Não é esse o primeiro ponto. O primeiro ponto é eu preciso saber quem eu sou. E eu sou o quê? Uma mulher. Uma mulher com as minhas qualidades, uma mulher com o meu valor, uma mulher que as suas características não são um defeito. Então, por exemplo, né, quando a gente pega o ciclo feminino, é tão bonito isso, né? O homem, ele tem sempre uma linearidade. Depois que ele fica adulto, ele é muito linear no modo de pensar. Por quê? Porque ele não tem variações hormonais que vão dar novas perspectivas, né? Então, quando a gente fala, hoje é tão chique, falar de neurotransmissores, né? E todas as coisas. Então, ele não tem, né? Ele não tem essas, vamos dizer assim, essas subidas e descidas hormonais que a mulher tem. E aí a mulher ela tem essas múltiplas possibilidades, né? Ela é uma e ao mesmo tempo ela consegue observar de várias perspectivas. Então você tem características físicas que naturalmente te trazem, né, características no seu comportamento e que tem grande valor. Agora, é fato que sim, por algum motivo que eu precisaria estudar melhor, né? Mas a gente sabe que a mulher gosta de se enfeitar, então estão aí as maquiagens, né? Todo esse comércio de maquiagem, né? De muitas roupas, de sapatos. É só comércio? Não, não é só comércio. Quer dizer, existe algo anterior a isso, né? Que as mulheres gostam disso, né? Então, para mim, o primeiro ponto é esse, né? Eu mostrar para minha filha quem ela é. E o que ela é importante. Né? Ser quem Sim, ela é importante. E que ela não está no corpo errado. sim. Principalmente se ela não está no corpo errado, né? Porque as nossas filhas, elas crescem com essa ideia de que elas estão no corpo errado e que esse corpo feminino a aprisione. Agora, o resto, né? Todas as outras, vamos dizer assim, as possibilidades, né? Os desdobramentos, né? De ser feminina, aí cada um, né, vai responder de acordo com o seu temperamento, de acordo com a sua criação, e sim, nesse momento, a educação né, faz parte, né, dessa, vamos dizer assim, desse desenvolvimento de quem é essa pessoa, né? Mas são só desdobramentos de algo muito maior, né? Eu nasci mulher porque existe homem e mulher, existe essa diferença, né? E eu tenho o meu valor, né? Eu tenho o meu valor por ser quem eu sou. Então, É uma coisa que eu eu acho acho, que é esse um dos pontos principais, assim. uma coisa que eu acho engraçada, Karen, só complementando isso que você comentou para a gente começar a encaminhar para o final da nossa conversa. Mas a gente, na nossa cultura pós-moderna, é curioso como a gente tem uma obsessão tão grande com o autoconhecimento, né? Você tem que se conhecer, você tem que saber o que você gosta, conheça o seu corpo, conheça o seu corpo, conheça o seu corpo. Uhum, E, em paralelo, pouco se incentiva que as meninas conheçam de fato o seu corpo, né? uhum, Parece que o autoconhecimento só vale para que você saiba o que você quer sentir e experimentar em termos de prazer um dia, uhum, né? Agora, a aceitação plena do corpo da mulher, o conhecimento de como que meu ciclo funciona, como meu corpo funciona, como que ele age, uhum. isso, assim, enfim, essa foi a minha história e eu tenho certeza que é a história de muitas meninas que estão aqui ouvindo a gente, você chegar na primeira consulta com o ginecologista e tomar um anticoncepcional na cara, Sim. né? Você não toma uma aula, né? Olha só, vamos lá, vamos explicar como é que você vai se observar, como você vai se conhecer e amar o seu corpo, né? Justo quando a gente está no auge de uma cultura de você se amar e se adorar e se idolatrar acima de tudo, esse amor genuíno, esse amor de aceitação pela sua natureza não é incentivado. Não é incentivado, exatamente. Muito pelo contrário, né? Sim, Ele, na verdade, ele é bloqueado o tempo todo, como você disse, né? Você recebe esse anticoncepcional, você bloqueia a mulher ali na base dela, que são os hormônios do ciclo. E é interessante, só para terminar, já que a gente está falando de educação da mulher, que isso é tão interessante, né? Que isso reflete
nos meus atendimentos lá na frente, né? Quando a mulher chega com 50 anos. Porque veja só, aquilo que a mulher, ela passou uma vida toda bloqueando, né? Que é a sua saúde, a saúde do seu corpo, dos seus hormônios, do seu equilíbrio, né? Que isso faz com que, né, ela tenha todas essas variações comportamentais, né? Essa experiência de mundo, vamos colocar assim, é, agora, lá na frente, vai falar assim, tá vendo? Olha, você agora, né, tá chegando no fim da sua vida reprodutiva. Olha como esses hormônios do ciclo eram importantes. Sim. Mas no passado eles não eram importantes. Tanto que, né, eu atendo pessoas que às vezes passaram 20 anos, né, se Sim. bloqueando, né, Sim. quimicamente. Sim. Quimicamente, né? Então, eu acho que esse também é um ponto para as mães ficarem bem atentas, né? Sim. E isso não é uma questão só na questão da saúde física, é uma questão da saúde mental. Você, mãe que está aqui, né, mãe de menina, saiba, não é só saúde física, é saúde mental, tá? A gente tem estudos que mostram a diminuição do hipotálamo, que é uma região do cérebro, pelo uso dos contraceptivos químicos. Então, a gente tem uma redução até de tamanho ali de regiões cerebrais por causa do uso do contraceptivo. E a gente tem uma alteração diretamente ligada ao comportamento. Por quê? Porque quando você bloqueia o ciclo, você altera todos os outros famosos neurotransmissores, né? Que melhoram o humor, que dão alegria. No entanto, que as mulheres que são férteis, o que ela vai dizer? Que geralmente, né, a maioria delas vai experimentar uma alegria no período fértil. Por quê? Porque esse hormônio, ele atua diretamente no cérebro da mulher. Ele Sim. faz ser quem ela é, né? Mesmo Então, na... Pode falar, desculpa. não, pode falar. Só que mesmo na TPM, né? Outro dia eu vi um post que eu lembrei da sua página, achei muito bonito. Um post não era seu, mas ele falava das fases do ciclo e dos estudos que mostram que você tem fases do ciclo mais propícias para você fazer tipos de exercício diferente e para Exato. você experimentar coisas diferentes. Por exemplo, na TPM, ou mesmo durante a menstruação, você ficar um pouco mais quietinha, fazer yoga, um exercício mais lento. Depois, no período fértil, você pode fazer um exercício mais intenso. Tem estudos que mostram que nessa fase a mulher se sente mais confiante para pedir um aumento, sei lá, para fazer, para ser, né, Sim. para conversar, para chegar. Então, assim, da beleza dessas fases, de tudo que você pode experimentar dançando com elas, e não fingindo que elas não Não, existem. fingindo que elas não existem. E aí entra a condição, mas de novo que a gente falou lá no meio da live, do apagamento feminino. Ou seja, ao invés de eu ir lá e valorizar toda essa dança hormonal, eu apago isso para eu ser o quê? Linear como homem. Então, Sim, isso não é uma educação da feminilidade, porque no momento que eu pego algo tão básico da mulher, né, como a sua condição cíclica, e eu poderia falar muito mais coisas, né? A condição cíclica da mulher, ela mostra, a cada ciclo, a mulher repete tudo aquilo que ela vai viver na vida reprodutiva dela. De baixos, né? De baixo aumento hormonal, desde a gravidez, depois da menopausa. Então, a mulher, ela vive todas essas experiências do ciclo na vida reprodutiva dela, né? Que não é o assunto aqui, mas que isso impacta diretamente. E só falando da educação de meninas, o que acontece? Então, eu ajudo mulheres a pararem com o anticoncepcional, né? Pararem com a contracepção, pararem com o uso do DIU. Esses dias estava conversando com uma, né? Retirou o DIU hormonal, sei lá, uns 3, 4 meses, depois de 10 anos usando. E ela falou assim: nossa, parece que eu não era eu. Hoje eu tenho muito mais ânimo, eu tenho muito mais energia, eu me sinto mais feliz. Por quê? Porque é aquilo que a gente fala, quando a gente bloqueia, a gente bloqueia o básico do que esses hormônios trabalham no cérebro, que diretamente impactam, né, na saúde física, na saúde mental da mulher, no seu comportamento. sim. Karen, para a conversa tá muito boa, assim, ficaria aqui até amanhã. Adoro esse tema também, é muito agradável ouvir você falar sobre o assunto. Mas eu queria, assim, para que você encerrasse, assim, deixando
algumas dicas, algumas mensagens que você, algumas reflexões para o nosso público, né? Assim, tem muita gente aqui ainda assistindo a gente, muita gente já entrou e saiu, mas ainda temos bastante gente aqui ouvindo, mais de 90 pessoas. Imagino que tenha mães de meninas aqui ouvindo também. Eu sou mãe de uma menina, embora seja muito pequenininha. Então, adoro ouvir sobre esse assunto. E tem um ponto que a Abigail fala no livro que, para mim, é um dos pontos mais marcantes, né? Que ela fala da catequese da imagem, né? Que é você olhar para o ser humano quase como se fosse não pensar, né? Apenas como descrições de palavras, né? Mulher, feminino, reprodução, né? Sexualidade, ciclo, homem, linear, tarará, mas de você olhar o todo como uma imagem, né? E imediatamente me lembrou de tudo que a gente fala quando a gente fala de beleza, né? De educação pela beleza, de você enxergar a beleza no feminino e, de novo, beleza do feminino sem esses estereótipos. E não tô aqui cancelando o batom, a maquiagem, a barba e o vestido. Eu adoro essas coisas todas. Mas a beleza do feminino para além desses elementos, né? A beleza do feminino que você olha na natureza, que você olha para a natureza e enxerga o feminino quando ele se manifesta, né? Assim, eu acho que quando ela fala disso, me diz muito sobre como educar uma menina para amar a feminilidade, você mostrar a beleza do feminino. Então, queria que você encerrasse, assim, que você deixasse mais reflexões que você achar importantes para o pro nosso público. Assim, a beleza do feminino, eu acho que entra, né, na beleza que você encontra na sua própria vida. A minha filha de 8 anos, ela sempre fala assim, quando eu crescer, eu quero ser mãe igual você. Ah, que E eu acho belezinha. tão, e eu acho tão bonito isso, porque vocês viram, né, que sou uma pessoa emocionada, né, gente? Eu acho muito bonito, é um assunto que eu gosto muito, né? Isso é educação da beleza, isso é educação da feminilidade, né? Ela percebe que existe algo bonito em ser mãe dela, em ser quem eu sou, né? Sim, E então a educação da feminilidade, ela começa primeiro na transformação da gente como mãe. Esse é o primeiro ponto, porque né, existe o jargão, ninguém dá aquilo que não tem. Então, se sim. você é mãe, né, você hoje talvez você precise de desconstruir muitas coisas, muitas influências que você teve sobre quem você é. Né? Porque não adianta eu vir aqui e falar assim, nossa, vamos educar as meninas, vamos dar acolhimento, né? Vamos ter a menina muitas vezes né, ela não age bem com a rigidez, ela precisa né, ser ouvida. Eu poderia falar tudo isso aqui, só que para mim existe algo que é anterior a isso, que é o fato de que você que está aqui, você que é mulher, você precisa olhar para você e entender se você ama ser quem você é, se você entende quem você é. Porque isso naturalmente vai ser passado para sua filha, né? E vai ser passado também para o seu filho, que vai buscar, às vezes, quando ele vai né, construir a família dele, alguém que tem esses mesmos, essa mesma, vamos dizer assim, esse, esse apreciar, né? Do ser feminino, de quem você é. Então, eu acho que o primeiro ponto hoje, Maria Clara, antes de falar sobre coisas básicas de educar meninas, mas assim, há tantos anos, quase 20 anos, ouvindo as mulheres, né? O primeiro grande ponto é essa mulher que está aqui, essa mãe que está aqui, né? Entender exatamente onde ela está no mundo, quem ela é. Né? Por quê? Porque às vezes dentro da minha casa, quando muitas vezes eu posso sentir uma mágoa por ser mulher. Eu vejo bastante isso. Em que sentido? Muitas vezes a mulher ela deixa o trabalho, ou diminui a jornada dela de trabalho, porque ela entendeu, olha só que bonito, ela entendeu que é melhor ficar com os filhos dela, entendeu que é melhor dar atenção. Só que ao mesmo tempo você tem tanta pressão social que aquilo vai gerando em você uma mágoa. Por quê? Porque você está dentro de casa. Dentro de casa você não é vista,
porque na verdade é você que tem que se ver. Não sei se parece, não é autoajuda, tá, gente? Mas Não, é uma reflexão né? densa, pode continuar. Né? Porque é você que tem que se ver, né? Ver, valorizar o que você está fazendo, né? Percebendo que o seu trabalho é super importante, que você tá construindo uma família, ou que você está, né, tá buscando um bem, né? Que é ali construir sua família, construir seus filhos, e naturalmente, né, isso vai repercutir no seu ambiente. Então, eu vejo que o primeiro ponto é isso. Por isso, o livro aqui que você né, tá falando do Tá. lançamento, a Gênese do Gênero, eu vejo que ele faz esse ponto para a mulher, para ela refletir, né, essas questões de quem ela é e entender por que ela tem essas ideias. A partir desse momento que ela consegue valorizar e entender a importância dela, né? A importância de quem ela é. Eu não gosto muito do termo papel, porque a gente não está executando nenhum papel. Nós não executamos o papel de mãe, nós somos mães. Né? Sim. Nós não É, eu, executamos o papel de mulher, nós somos mulheres, né? Eu sei que parece mais gráfico falar o termo papel, mas a gente precisa entender, né, que não é, no fundo é quem nós somos, não é uma máscara, não é um teatro que a gente executa de mãe, não é um teatro que a gente executa de mulher. E eu acho que nesse livro ele vai mostrando, né, quando ela vai mostrando, né, como as ideias elas foram sendo desenvolvidas, e depois, né, toda a questão, né, da contracepção, dessa questão de se olhar, né, de como essas ideias elas têm uma consequência na vida da mulher. Então, isso é importante para que a mulher veja. E depois, para educar as mulheres, tem um outro livro. vou Eu nem tô, educar né, filhas fortes. Educar Filhas Fortes, que aí vem a segunda etapa, né, que a gente pode fazer uma live daí só sobre esse livro, né, Pois é, como educar sim. Isso é como filhas fortes. educar as meninas. Entende? Sim, São dois passos, né? São dois passos. Por quê? Porque eu não posso educar filhas fortes se eu ainda não me localizei no mundo. Né? sim. Achei Se eu ainda interessante não você encontrei fechar. minha força. Sim, e acho que o mérito desse livro, né, Karen, é você como pai, você como mãe, precisa hoje ter justamente, você colocou essa coisa interessante, né, de se a menina quer ser um pouco mais moleca, né, se a menina gosta de ver a Billie Eilish, né, vestida com uma roupa mais toda largona e tal, e quer se vestir igual a Billie Eilish, ela já vai começar a ser empurrada para ser um menino, Exato. você precisa entender de onde isso vem. Né? E acho que esse livro todo tem esse mérito, cumpre esse papel, ó. O livro pode ter papel, tudo bem. O O livro. livro o livro cumpre essa função muito bem, né? De explicar detalhadamente. E eu acho que eu acho mais legal é sem cair nesse estereótipo de novo, assim. Eu acho isso muito brilhante nisso, né? Assim, tudo bem se a sua filha gosta de usar roupas mais largas, se ela é uma menina mais moleca, tudo bem, ela também é uma menina e tem que ser tratada e amada como Como menina, né? E menina. aí tem o Educar Filhas Exato. Fortes pra gente que também fala de educação, vai dar dicas mais práticas de como você olhar para as meninas. Bom, Karen, muito obrigada, adorei a conversa, estou recebendo vários elogios aqui no nosso chat, você está recebendo, a conversa recebeu vários elogios, eu estou aqui só ouvindo, adoro o seu conteúdo, gostei muito de conversar com você. Então, Eu que para a gente não agradeço. ficar aqui até amanhã, muitíssimo obrigada. Eu adorei a conversa. Pessoal, vou deixar aqui a propaganda, mais uma vez, né, do nosso livro, A Gênese do Gênero, da Abigail Favale. Ele é um livro exclusivo do QUID, nosso Clube de Leituras Indispensáveis da Quadrante. Clique lá no link da bio para você ver como você acessa o livro. Tem 2 planos possíveis. Mas é um livro maravilhoso, né? Acho que eu falo para ele dia sim, eu falo dele dia sim, outro também. Por Tá favor, lindo, deem uma maravilhoso. olhada. Tá aqui. Deixa eu falar, gente. É interessante que quem estava lendo era o meu filho, o Samuel. Tem 15 anos. Olha só. Vou chamar o Samuel para fazer a live do livro mais pra frente. Sim, não, vale muito a pena. É para todo mundo. É para os pais, é para os adolescentes. Eu acho fundamental. Aí, para um adolescente já de 15, 16, 17 anos, tem que. Sim, Assim, uma mulher, um menino, ele tem
tem que entrar na faculdade. Antes dele entrar na faculdade, caso ele for fazer faculdade, ele precisa ler esse livro aqui. Sim, precisa. E bom, a gente a Juliana já colocou aqui no chat, vamos deixar marcada a live do Educar Filhas Fortes. Tem live de Educar Filhas Fortes lá no perfil, tá, pessoal? Então, fica a propaganda do livro também, Educar Filhas Fortes numa Sociedade Líquida, também um livro muito bom, da Quadrante, então deem uma olhada nos dois. E, mais uma vez, Karen, muito, muito, muito obrigada. Adorei a conversa, adorei te ouvir. Foi muito Pode falar. bom falar. Não, adorei a conversa, foi muito bom. Um assunto que eu amo. Vocês viram que sou uma pessoa, né, que eu amo esse assunto. Bom, pessoal, muito obrigada. Obrigada a vocês que acompanharam a gente. Obrigada, pessoal que comentou. Obrigada, pessoal que vem assistindo as lives aqui na Quadrante. E até a próxima. Obrigada. Até mais, Tchau, pessoal. Karen. Tchau.